Fala galera, tudo certo? Meu nome é Diego, eu sou um consultor comercial na área de proteção automotiva e hoje eu vou gravar esse vídeo porque eu vejo muito vídeo na internet ainda se questionando a integridade das associações de proteção automotiva. E a grande maioria deles são feitas por corretores de seguro. E aí gera uma falta de credibilidade, porque claro, eles sempre vão puxar a sardinha para o lado da seguradora. E eu vou tentar ser o mais imparcial possível aqui para conseguir esclarecer muitas dúvidas aí das pessoas que perguntam: é legal, não é legal, é regulamentado, não é regulamentado? Então eu reuni algumas informações e eu vou tentar ser o mais claro possível para vocês, tá? Primeira coisa, as diferenças da seguradora para a proteção automotiva. Então, a seguradora, elas são regulamentadas pela SUSEP, né, o órgão que fiscaliza aí as seguradoras, e ela tem como a instituição mantenedora o banco. A proteção automotiva, ela é regulamentada e ela é autorizada pela Constituição, aquele mesmo livro que fala que é livre o direito de ir e vir. Então, se você não acredita que o artigo 5º da Constituição, no artigo 17, que ele começa a falar assim, do 17 ao 20, e aí no 17 ele fala: é plena a liberdade de associações para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. A 18, a criação de associações na forma da lei e de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Então, se você falar assim: mas esse inciso ele não é válido, eu não acredito nele, então você também não acredita na onde fala que é livre o direito de ir e vir, que é livre a liberdade de expressão e etc. Tudo isso está descrito na mesma Constituição Federal, que qualquer um tem acesso e está aí para todo mundo, qualquer um consultar e ver, tá? Então, assim, a associação, ela é regulamentada? Por quem? Pelo Congresso. Mas não é pela SUSEP. Isso não quer dizer nada. Hoje, se você pesquisar na internet, vão ter diversas seguradoras que foram liquidadas ao longo dos anos e deixaram seus segurados, a ver navio, principalmente aqueles que tinham sinistro em aberto. E aí existem processos até hoje correndo, onde as pessoas não receberam, está sendo julgado, e aí corre-se o risco dessa pessoa nunca receber isso. As seguradoras hoje, elas só perdem para 3 instituições. Se você pesquisar o Reclame Aqui, ela é a terceira instituição mais reclamada do Reclame Aqui. É um dos órgãos que mais tem processo. Eles perdem para... deixa eu ver o que eu marquei aqui. O ramo de plano de saúde e o ramo de telefonia. Logo abaixo vem a das seguradoras, tá? A associação, ela tem um regulamento diferente da seguradora, que ela tem uma apólice. Então a apólice, quando você vai fazer uma cotação para um seguro tradicional, as perguntas são: onde você mora, quem dirige o seu carro, o que você faz com o seu carro, onde você guarda o seu carro, se você tem garagem com portão fechado. Enquanto na associação, a única coisa que eles querem saber é quanto vale o seu carro, porque em caso de roubo, furto ou perca total, é em cima da tabela FIPE que que você vai ser restituído, normalmente 100% da tabela FIPE, e aí vai depender aí do regulamento de associação para associação, tá? Então, por exemplo, alguns casos que o corretor ele grava um vídeo falando que na seguradora você tem o seu direito ressarcido caso aconteça alguma coisa. Então, normalmente é só dar uma procurada aí na internet, Reclame Aqui, vocês vão ver as milhares de pessoas que tiveram seus sinistros e seus direitos negados, porque, resumidamente, a seguradora ela é uma empresa que visa bens. Então, aonde ela ganha dinheiro? Não em te pagar, em sim e achar dentro da apólice que você contratou
uma brecha, entre aspas, não sei se seria essa a minha palavra, onde ela pode negar o seu sinistro e ela não está amparada pela lei ali, porque você assinou a sua apólice, você concordou com a sua apólice, e aí, caso não esteja de acordo com o que está descrito ali, você pode sim ter o seu sinistro negado. A associação, pelo contrário, ela não faz uma análise de perfil, não faz uma análise de crédito e não faz uma análise de condutor. Ou seja, qual que é a grande diferença? Se for uma pessoa de 30 anos e um menino de 18 anos com o mesmo carro na seguradora, vai ser feito toda uma análise em cima de cada um. Para o menino de 18 anos vai ser um preço, para a pessoa de 30 anos vai ser um preço, para a pessoa de 50 anos que mora num condomínio fechado, que nunca teve um sinistro, que só ela dirige o carro, ela tem um outro preço. Então, na associação não, é o mesmo preço, o mesmo carro, o mesmo valor, é o mesmo preço para todo mundo. Então, muita gente fala assim, mas lá na associação eu ofereço meus planos, eu falo assim, cara, mas seu preço é muito barato. E eu costumo falar, meu preço não é barato, meu preço é justo. Então, levando de exemplo esses 3 casos que eu falei para vocês, quando eu passar a cotação para um menino de 18 anos que acabou de tirar a carta e ele é descriminalizado pela seguradora por conta da idade dele, ele vai falar para mim que o meu preço está de graça, porque ele fez uma cotação lá na seguradora e o meu preço vai sair muito mais barato do que a seguradora. E aí, quando a gente pega a pessoa de 30 anos, já tem um perfil melhor, né, já é casado, até mais estabilizado, ela vai achar que o meu preço de repente está um pouco mais barato, mas não está muito diferente da seguradora, e a gente vai levar em consideração benefícios, as pessoas, quem dirige o carro, esse tipo de coisa. Enquanto isso, eu tenho a pessoa lá de 50, 60 anos, que mora no condomínio fechado, nunca teve um sinistro, só ele dirige o carro, ele vai falar para mim, cara, Diego, seu preço é muito caro, então eu vou fechar com a seguradora. Então é questão de perfil. Pelo tempo que eu tenho de experiência na proteção automotiva, o que eu consigo perceber? Que existe 2 pessoas que hoje fazem esse tipo de comparação. Eu particularmente eu falo que o cliente da seguradora, ele dificilmente vai fazer uma proteção automotiva, porque normalmente ele tem um perfil ideal para a seguradora e vale a pena, ou já tem uma classe de bônus de muito tempo, e aí ele vai continuar na seguradora, dificilmente ele vai fazer a proteção automotiva. E eu tenho o cliente da proteção automotiva, que a gente chama de associado, e dificilmente ele tem um perfil para fazer um seguro. Então a gente tem como exemplo hoje um motorista de aplicativo, é um cara que ele é totalmente discriminado pela seguradora, e normalmente o seguro dele sai muito caro, e o cara que ele sai para trabalhar, ele ganha pelo tanto que ele trabalha ali diariamente para levar o sustento dele para casa, ele não tem condições de arcar com o seguro, que normalmente é muito fora dos padrões aí do motorista de passeio que a gente fala. E normalmente a franquia dele também é muito absurdo para caso aconteça algum sinistro, e esse cara dificilmente ele vai ser um segurado da seguradora tradicional. Então a gente tem aí o motorista de aplicativo, a gente tem o jovem de 18 a 25 anos, a gente tem a pessoa que normalmente hoje ela é considerada um CEP ruim, então a seguradora faz uma análise do CEP de endereço da pessoa, e se aquele CEP for considerado um CEP ruim, onde tem muitos roubos, muito furto, tem uma criminalidade menor, esse seguro para ele também já vai ter um acréscimo na taxação dele, e dificilmente também ele vai conseguir ter o carro dele segurado pela seguradora tradicional. Então o que acontece? Hoje tem um mercado muito grande que ele é descriminalizado pela seguradora tradicional, e a pessoa hoje, eu entendo que não faz seguro, não é porque você não quer, é porque você não pode. Às vezes você não consegue assumir uma dívida de um seguro do seu carro, que é uma segurança. Qualquer um deveria ter seguro e teria que ter seguro, porque hoje a gente que trabalha com isso sabe o quão caro sai um sinistro. Quando a gente considera um sinistro leve, médio e grave, a gente fala de um sinistro leve aí, uma média de 3 mil, 4 mil. E quando você tem uma colisão entre 2 veículos, é essa média de custo para os 2 lados, tanto para você quanto para o próximo. Então, quando você não tem um seguro, quando você não tem uma proteção, esse prejuízo pode ser muito grande, tá? Então, por exemplo, a gente tem um mercado descriminalizado hoje, que são carros com mais de 10 anos de uso, são mais de 30 milhões no mercado,
e a seguradora descriminaliza esse tipo de automóvel, não é interessante para ele. A gente tem o mercado de importados com mais de 5 anos de uso, são mais de 6 milhões de automóveis nesse perfil, que também não é interessante para a seguradora e ele é descriminalizado pela seguradora. A gente tem caminhões, mais de 92% dos caminhões também não tem seguro, porque não conseguem fazer um seguro. Isso e é um caminhão, é um veículo muito caro. Quem não gostaria de ter o seguro do seu caminhão? Se você perguntar para qualquer caminhoneiro aí, você tem seguro no seu carro? Ele vai falar não. Você gostaria de ter? É óbvio que ele vai ter, é uma segurança muito mais, mas de repente ele não pode ter porque o valor é absurdamente caro. Então a gente tem as motos de baixa cilindrada, são mais de 98% das frotas. Isso dá mais de 20 milhões de motos de baixa cilindradas, que a gente está falando do motorista de aplicativo, do iFood, das entregas, do motoboy. É o cara que também, como motorista de aplicativo, ele está na rua para ganhar o sustento dele e a seguradora não tem nenhum interesse de fazer o seguro dessa pessoa, e aí ele acaba rodando o dia inteiro para fazer o sustento dele, e qualquer sinistro que venha acontecer, ele tem um prejuízo de um carro que pode ser muito caro, ele pode ter o bem dele danificado, que aí o bem dele é o meio de transporte dele, é o veículo de trabalho dele, e isso vai acabar impactando na vida dele pessoal e profissional. E quando o cara não tem seguro, então vamos supor ali que você é um motorista de entrega de motos, você tem uma moto avaliada de uns 7 mil, 10 mil, tá? Normalmente financiada. Qualquer um desses exemplos que a gente pegar aqui, se a gente colocar que esse veículo é financiado e você paga uma prestação mensal, caso aconteça um sinistro, isso vai se tornar pior ainda, tá? Então vamos colocar o cara da moto, que ele está o dia inteiro na rua, trabalhando, fazendo entrega, e aí ele colide com um carro de 30 mil, 40 mil, onde um sinistro médio, leve, vamos colocar um sinistro leve, está uma média de 5 mil, 7 mil, entre médio e leve, e aí ele tem a moto dele danificada. Você acha que esse cara tem condições de pagar esse carro? Ele mal vai ter condições de conseguir arrumar a moto dele para voltar a trabalhar e conseguir levar o sustento dele para casa e voltar a fazer a renda dele que ele precisa para manter a família dele. Então, se perguntar para ele se ele prefere ter um seguro em qualquer coisa que acontecer no dia a dia dele, uma proteção para terceiro, uma indenização do veículo dele, se ele poder ter, é óbvio que ele vai falar que sim, e dificilmente a seguradora vai atender essa pessoa. Então, a proteção automotiva, ela é uma opção para esse mercado descriminalizado que hoje a seguradora não consegue atender. É óbvio que se você procurar na internet você vai ver muita coisa sobre proteção automotiva. Eu costumo falar para meus associados, proteção automotiva tem muitas, se você pesquisar você vai achar centenas no mercado. E existe empresa ruim, como em qualquer setor existe a associação, assim como se você procurar a seguradora você também vai achar bastante coisa ruim se você procurar também. Então, o que você precisa hoje? Pesquisar a associação que você vai confiar o seu veículo, quanto tempo ela tem de mercado, quantos associados ela tem na base. O Reclame Aqui é uma ferramenta indispensável para você procurar, e o Reclame Aqui eu falo que é uma ferramenta que não basta você ir lá e olhar, você precisa olhar as reclamações, ver se tem uma negativa de ressarcimento, o motivo dessa negativa, porque existe o cara que ele teve um sinistro negado porque ele estava dirigindo alcoolizado, porque ele estava fugindo da polícia ou porque ele não tinha habilitação, e aí tanto a seguradora quanto a associação vai negar esse sinistro, e ele vai lá na internet e ele conta essa história lá, só que da forma dele. Então por isso que é importante você saber ver as reclamações. Às vezes você entra no Reclame Aqui da empresa e tem 30 reclamações lá, e aí você vai ver 25 tá assim, meu boleto não chegou. E aí eu costumo falar, se a sua conta de luz não chegar, você vai lá no Reclame Aqui reclamar da sua concessionária de energia, ou você vai dar um jeito de você ir na internet, de você entrar no site, de você empresa. Isso não só com a conta de energia, a gente tem como exemplo aí cartão de crédito, concessionária de energia, concessionária de água, convênio. Hoje a maioria
das empresas dificilmente estão mandando boleto, e aí existe muita reclamação. A gente sabe que existe o perfil das pessoas que querem ter o papel ali, e aí ele tem a internet que ele consegue entrar lá e fazer uma reclamação, mas ele não consegue entrar lá no site ou no aplicativo ou no telefone para pedir esse boleto. Isso é só um exemplo, tá, do tipo de reclamação. Então o que eu quero dizer é que o Reclame Aqui ele é uma ferramenta muito importante, porém você precisa saber dar uma olhada nesses tipos de reclamação. Quando a gente pega aqui, eu tenho um exemplo aqui da seguradora Nobre Seguradora. Ela é uma seguradora que foi liquidada dia 4 de outubro de 2010 e ela tinha 12 mil associados e na época ela tinha 2,5 milhões de sinistros já definidos para pagar, e ela foi liquidada e deixou todas essas pessoas na mão. E aí quem assumiu esse sinistro, porque tinha uma apólice de seguro coletivo com eles, é a Autotruck. A Autotruck é uma associação muito grande no mercado, inclusive para quem gosta de futebol, às vezes já viu no patrocínio da camisa do Atlético Mineiro, mas nunca soube do que se tratava, pois a Autotruck é uma associação de proteção automotiva e assumiu esses 2,5 milhões de sinistros dos associados da Nobre Seguradora que foi liquidada, e a SUSEP também não assumiu essa dívida com seus associados. Então fala assim, mas a seguradora tem a SUSEP ela regulamenta as associações, mas ela não vai indenizar você caso a seguradora negue o seu sinistro. Ela é um órgão de regulamentação da seguradora, então nada impede ali de que a seguradora vá negar o seu sinistro e achar que a SUSEP vai assumir. Isso é um erro. Então, se você pesquisar sobre a Nobre Seguradora, liquidada no dia 4 de outubro de 2010, com 2,5 milhões de sinistros, quem assumiu esses sinistros e não deixou nenhum segurado na mão foi a Autotruck, que se trata de uma associação de proteção automotiva, tá? Muitas dessas informações eu tirei de um vídeo do seu Raul Canal, que é um deputado que defende a causa das associações, e ele fala sobre o mercado marginal, que assim é tratado pelas seguradoras, e aí onde ele explica que a diferença de um mercado marginal e de um mercado marginal muito útil, marginal no sentido de quando a gente pega a Marginal Tietê, quando a gente pega a Marginal Marechal Rondon, a Marginal da Washington Luiz, que são vias de muita utilidade para o consumidor e que facilita muito e consegue pegar um público totalmente descriminalizado pela seguradora e faz um bom uso do nome dessas associações. Então, associação é legal sim, assim como qualquer outra associação é previsto na Constituição. Pesquise, associação não é todas que cumprem um bom papel no mercado, assim como qualquer empresa. Então, antes de você se associar, pesquisa a associação, o tamanho, quantas pessoas tem, quantos associados tem na base, quantos anos ela tem de mercado. Pesquise o Reclame Aqui e eu tenho certeza que você vai ter uma boa opção com um custo-benefício que cabe no seu bolso, independente de ser a seguradora ou a associação de proteção automotiva. Eu acredito que tem um mercado para todos. Eu cheguei a comentar que tem dois tipos de pessoas que reclamam, que falam das associações. Uma são como que fala? As pessoas que vendem seguro? Os corretores, que eles falam mal das associações em prol de vender o seguro dele, mas eu acredito, como eu falei, eu acredito que o cara que ele tem o perfil da associação, dificilmente ele vai fazer o seguro com ele. E eu tenho corretores hoje que entendem isso, que o associado, o cara que ele tem o perfil da proteção automotiva, dificilmente ele vai ser um segurado, ele vai ter um segurado na seguradora tradicional, e acaba hoje indicando e sabendo que a gente faz um trabalho muito bacana no mercado para poder atender todo mundo e ter o máximo de pessoas protegidas no seu dia a dia. Beleza? Espero que eu tenha conseguido tirar bastante dúvida e esclarecer bastante coisa para o pessoal que ainda tem bastante dúvida sobre isso. Pesquisem, galera. Valeu!